Minutinho a respeito da obra missionária, a respeito da missão, porque o quadro envolve o projeto missionário da Assembleia de Deus do Campo aqui de Medianeira. E nesse quadro nós vamos estar falando a respeito de missão, baseado no livro de Romanos, no capítulo de número 10, e alguns versículos vamos estar falando, e também incentivando os irmãos e todas as pessoas que faz a obra missionária. Quem sabe você pode até mesmo se perguntar por que esse pastor fala tanto de missão, tanto da obra missionária, o que é isso, por que ele faz esse quadro. Nós queremos aqui meditar um pouco a esse respeito, e começando olhando para essa palavra, também olhando para o mundo que nós vivemos. Aqui na Terra, no planeta Terra, todas as coisas são compradas e todas as coisas são pagas. Também a nossa salvação, ela tem um preço e ela foi comprada. E quem foi que comprou a nossa salvação? A Bíblia diz que foi o Senhor Jesus Cristo que comprou a nossa salvação com o seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Portanto, foi pago e não custa nada a nós. Só que Jesus deixou uma ordem, deixou um mandamento que caberia a nós agora exercer. Todo aquele que encontrou a salvação de graça, paga pelo sangue do Senhor, agora cabe a ele uma responsabilidade de fazer algo como o próprio Senhor deixou escrito uma ordem, um mandamento. E olhando aqui para o apóstolo Paulo, em Romanos, ele disse que no capítulo 10 e versículo de número 9, que a salvação vem pelo o confessar pela boca e crer no seu coração, a pessoa já está sendo pessoa salva, porque a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, então a Bíblia diz que será salvo. No versículo de número 12, diz o apóstolo Paulo que o Senhor não faz acepção de pessoa, de quem sabe de raça humana, se é rico, se é pobre, ou se é quem sabe brasileiro, se é americano, se é japonês. Deus não faz acepção. Deus aceita todos de igual forma, porque Jesus ele veio e deu a vida por todos. Ele pagou, ele resgatou com seu precioso sangue a alma de todo mundo, de todo o que existe no universo. A palavra diz: porquanto não há diferença entre judeus e gregos, não há decepção, não há diferença. Deus ele deu valor para todas as almas. Agora continua o apóstolo Paulo dizendo que muitas pessoas, quem sabe que ainda não conhecem, ainda estão longe da salvação, é por falta, quem sabe, de conhecimento. Claro que tem muitas que já ouviram, já foram evangelizadas, já foram proclamada a salvação, o caminho foi demonstrado, porém muitas pessoas, claro que não quer obedecer, não quer seguir. Porém Deus também não obriga, porque Deus deixou o livre arbítrio para todo ser humano fazer a opção de escolha, né? Deus deixa o direito da pessoa exercer aquilo que ele quer exercer. Por que existem muitas coisas erradas nesse mundo? Porque as pessoas têm o direito, têm o livre-arbítrio, escolher, eleger, apesar que no fim de tudo isso, a Bíblia diz que nós, o ser humano, vai prestar conta de tudo que fez de bem e de mal. Porém Deus deixou o direito. Se a pessoa não quer aceitar Jesus, não quer obedecer, não quer seguir a palavra de Deus, não tem problema. Ele tem o seu livre-arbítrio. Porém, existem muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que estão lá no mundo, quem sabe nas drogas, na idolatria, na prostituição, quem sabe até mesmo fez pacto com Satanás, quem sabe na feitiçaria e assim por diante, né? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. E a essas tais pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, cabe a mim, cabe a você a responsabilidade de levar essa palavra ao conhecimento dessas pessoas, visto que tem muitas pessoas
que outrora estavam nas drogas, estavam no caminho da perdição e hoje são verdadeiros servos do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo lhe disse, olha, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Versículo 13, o versículo 14 diz assim, como pois invocarão aquele em quem não creram? Como invocarão? Que toda a salvação é algo que foi comprada, foi pagada pelo sangue do Senhor, pela vida do Senhor. Agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Diz o apóstolo Paulo, Existe, como já disse, muitas pessoas que falta ainda conhecer a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, lógico que vai colocar diante dele, quem sabe, dois caminhos: o caminho da perdição e o caminho da salvação. E a pessoa, quando é inteligente, a pessoa, quando ela conhece outro caminho, outro lugar dela se encontrar, dela está, lógico que ela vai escolher o caminho bom, mas para isso ela precisa ser pregada, ser demonstrada esse caminho. E o apóstolo Paulo disse: como virão se não há quem pregue? Como virão se não há quem pregue? Por isso que esse quadro Momento Missionário tem essa incumbência. Claro que todo o programa Voz da Assembleia de Deus está para pregar a palavra do Senhor, mas como nós falamos sobre missão, falamos sobre esse ponto específico que temos na responsabilidade dada por Deus de pregar a palavra de Deus. É por isso que todo o programa nós estamos aqui falando, nossos missionários que estão aqui pregando a palavra de Deus, lá no outros países que estão pregando a palavra de Deus, em lugar aonde, quem sabe, não existe uma igreja evangélica, não existe alguém que fala do amor de Jesus Cristo. Nós enviamos um missionário, nós enviamos pessoas que têm um chamado por Deus para estar nesse lugar, para incumbir, para obedecer, para estar encaixado à vontade de Deus. E como virão se não há quem pregue? As pessoas, quando estão nesse caminho, se elas não têm conhecimento, elas são pessoas inocentes perante Deus, sendo, quem sabe, maltratada pelo diabo, por falta de alguém chegar e dizer: olha, você tem condições, existe solução, existe uma saída para você, existe uma esperança para a tua vida. Você que está nas drogas, você que está nesse caminho errôneo, existe uma saída para você. Quem sabe essa pessoa, quando ouvir essa palavra, vai dizer: meu Deus, mas como eu faço para me ver livre dessa situação que eu estou vivendo? E de repente o missionário vem com a palavra objetiva, a palavra do céu, e diz: olha, é só você obedecer o Senhor Jesus Cristo. E continua o apóstolo Paulo dizendo: e como pregarão se não for enviado, Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que levam coisas boas. É por isso que nós estamos aqui sempre trazendo ao conhecimento a necessidade da obra missionária. Como diz a palavra: como pregarão se não for enviado? Cabe a mim, a você, enviar. Quem sabe nós não temos essa oportunidade de estar aonde tem uma necessidade, lá longe. Mas existe alguém que tem essa chamada, e nós precisamos estar no suporte. Nós precisamos estar aqui, quem sabe no Brasil, em Medianeira, orando, intercedendo, fazendo aquilo que compete a nós, porque os nossos irmãos estão lá, falando, pregando, evangelizando, fazendo ou cumprir a palavra do Senhor Jesus Cristo. E é o que nós temos feito no campo de Medianeira. Por isso que eu quero agradecer a todos vocês que têm contribuído, que têm ajudado. E eu deixo uma palavra para você: aquele que investe no reino do céu terá grande a sua recompensa, pois a Bíblia diz: aquele que semeia pouco, pouco ceifará, mas aquele que semeia bastante, bastante ceifará. Deus tem uma bênção para você. Fique na presença de Deus e vamos estar juntos no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Fico por aqui. O meu muito obrigado a todos vocês, na paz do Senhor. Obrigado, pastor Itacir. Obrigado por esse trabalho que você faz, viu? Que Deus te abençoe e te use. Precisa de paciência, muita garra. Fazer missões, são poucos os que querem fazer, mas alguém tem que fazer. Pastor Itacir, com um grande grupo de missionários, estão desenvolvendo este papel. Isso é muito importante. Vamos fazer o seguinte: vamos para o quadro
Palavra do Pastor. Já, depois da Palavra do Pastor, eu trago a dica de mensagem, os 7 eu sou de Jesus, no Evangelho de João. Fica à vontade, pastor Augusto Furman, nosso pastor presidente. É um prazer estarmos adentrando os vossos lares para trazer uma palavra de Deus ao teu coração, à tua vida, para que Deus possa abençoar o teu lar, a tua família, que você possa usufruir das bênçãos que Deus tem reservado para a sua vida. Gostaríamos que neste momento você nos desse a tua atenção para um texto da Palavra de Deus que gostaríamos de compartilhar com todos aqueles que neste momento nos ouvem através desta emissora. Queremos ler um texto sagrado da Palavra de Deus que encontramos no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5 e o versículo 25, alguns versículos a seguir. Gostaria que você nos desse toda a tua atenção para esta palavra que queremos meditar neste momento. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, e indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste teu mal. Gostaríamos de falar alguns passos necessários que esta mulher deu para alcançar um milagre. Nós vemos a situação desta pobre mulher, que a Bíblia aqui não cita o seu nome, mas diz-nos que uma mulher que padecia por 12 anos, tinha um fluxo de sangue, havia gastado tudo o que tinha e, no entanto, ia cada vez piorando mais a sua situação, a sua saúde, a sua vida financeira. E, no entanto, podemos assim dizer que a situação era uma situação caótica desta mulher, que além da sua saúde debilitada, ela havia gastado tudo o que tinha, seus bens, quem sabe havia se desfeito de tantas coisas, até mesmo daquelas coisas talvez mais necessárias que ela tinha dentro da sua casa, procurando ter uma saúde melhor, procurando resolver esta situação, melhor dizendo. Ela, quem sabe, se desfez de tantas coisas, de tantos bens da sua casa, mas, no entanto, diz-nos a palavra de Deus que antes ela ia indo pior, ia piorando a sua situação. Mas é interessante notar aqui, no versículo 27 desse texto,
do capítulo 5 de São Marcos, nós vemos quando nos diz a palavra de Deus que ouviu ou ouvindo falar de Jesus. Então nós vemos o quanto é importante falarmos desse Jesus que pode solucionar os problemas, que pode trazer saúde para as pessoas. Este Jesus que tem uma solução para a nossa humanidade perdida, para a nossa juventude que muitas vezes está aí perambulando nas drogas, na bebida, no álcool, sofrendo muitas vezes sem uma solução. Mas esta mulher que também estava numa situação caótica, numa situação difícil, numa situação desesperadora, mas ela ouviu falar de Jesus. E nós gostaríamos de apresentar aqui alguns passos necessários que ela teve que dar para poder obter o seu milagre. Então, em primeiro lugar, ela creu em Jesus. Foi o seu primeiro passo que ela deu. É necessário que nós creiamos em Jesus, que nós acreditamos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é a solução para a minha e a sua vida. Então nós vemos que ela ouviu falar de Jesus. E uma coisa interessante que nos diz a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então nós vemos que o primeiro passo, ela creu. Quando esta pessoa chegou à sua casa, não sabemos o horário, se foi de manhã ou à tarde, mas foi um dia, quem sabe, tão importante para aquela mulher, quando de repente alguém bate à sua porta, e ela atende aquela pessoa, e esta pessoa começa a falar de um Jesus que estava naquela região fazendo milagres, até mesmo ressuscitando mortos. E esta mulher agora pode crer em Jesus. Mas eu gostaria de lhe falar que foi o primeiro passo que ela deu, de crer em Jesus. Só que somente crer não é suficiente, muitas vezes, para obtermos o milagre necessário para as nossas vidas. Porque até mesmo a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem diante da presença do Senhor, mas não lhe obedecem. Então muitas vezes crer não é o suficiente para a sua vida. Tem que dar mais alguns passos. Foi que esta mulher fez. Ela deu o segundo passo. E esse segundo passo foi o passo da fé. Ela pôs a sua fé em ação. Ela não tão somente creu, mas ela também teve fé de ir ao encontro de Jesus. Meu amigo que nos ouve, que você possa crer também em Jesus, mas não tão somente crer em Jesus, como também ter fé para alcançar aquilo que você necessita na sua vida, na sua família. Eu gostaria de falar aqui uma pequena ilustração. Nos diz uma ilustração que uma determinada pessoa, que muito corajosa, fez um desafio, convidando uma certa aldeia, na cercania onde vivia. Ele morava à beira de um grande abismo, e ali ele colocou um cabo de aço sobre aquele abismo, e convidou todos os seus vizinhos, todos os seus amigos, para assistir ele atravessar aquele cabo de aço, andando sobre aquele profundo abismo. E aquela multidão, no dia marcado, chegaram todos e assistiram aquele homem, aquela sua coragem
de atravessar aquele abismo sobre um cabo de aço. E a multidão gritava e aplaudia, e ele foi e voltou sobre aquele cabo. E quando ele retornou, a multidão estava em delírio, gritando e dizendo o seu nome: você é capaz, você é capaz. Mas qual foi a surpresa daquela multidão, e até mesmo de uma velhinha senhora que gritava e pulava dizendo: você é capaz, você é capaz. A surpresa daquela mulher foi quando aquele homem desafiou aquela senhora de uma certa idade, dizendo: senhora, você crê que eu posso voltar novamente sobre este cabo de aço, passar por cima? E ela gritava com muito entusiasmo, dizendo: eu creio, eu acredito que você pode. Então ele desafiou, disse: então eu vou pegar um carrinho de mão e você vai entrar dentro deste carrinho e eu vou passá-lo em cima desse cabo. Tal foi a surpresa daquela mulher, tal foi o desespero daquela mulher diante daquele desafio, rejeitando, porque ela acreditava que o homem poderia fazer, mas ela não confiava. Então nós vemos que há muitas pessoas que acreditam em Deus, há muitas pessoas que creem em Deus, mas não confiam, não têm fé. Foi o que aconteceu com esta mulher. Ela acreditou, mas ela também teve fé, porque ela não ficou estagnada no seu quarto, na sua casa, mas nos diz a palavra de Deus que ela saiu de casa, ela enfrentou a multidão e foi ao encontro de Jesus. Então nós vemos que o segundo passo para a mulher alcançar o milagre foi colocar a sua fé em ação. E o terceiro passo, que nós gostaríamos que você prestasse muita atenção nesta palavra, o terceiro passo para ela alcançar o milagre foi ela vencer os obstáculos à sua frente. É claro que quando nós acreditamos, quando nós temos fé, sempre vamos